Amém. Essa música é muito bonita, né? Ela diz um pouco sobre a nossa dependência de Deus, né? Que até mesmo para a gente falar com Deus, a gente precisa de ar. E é Ele que enche os nossos pulmões. E é Ele que nós queremos dar todo louvor e toda honra e glória. Então eu queria convidar você para ficar de pé e a gente cantar junto, falando a Ele todo o som de todos nós, que a gente consegue cantar com os nossos pulmões e com o nosso coração. Amém? Sou
cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. Yeah.
eu espero por ti. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus, meu coração que vive por ti.
entende, Senhor, que o dono, Senhor, da vida e da criação, e tendo criado as coisas, nos deu liberdade de viver, Senhor, e escolher, Senhor, nossos caminhos, Senhor. Por mais que o Senhor saiba que muitas vezes a gente escolhe errado, na verdade a gente sempre escolhe errado quando a gente não está em Cristo Jesus. Mas a gente entendendo o Senhor que é o Senhor quem dá o fôlego de vida, entendendo que é o Senhor quem teve graça conosco e mandou Cristo Jesus, Senhor, para morrer por nós, para nos apontar um caminho, nos, Senhor, desafio, Senhor, a ter uma caminhada, Senhor, em comunhão. A gente se entrega, Senhor, porque só basta isso fazer. Porque o Senhor é digno, Senhor, de todo o louvor que a gente entoa a Ti, com qualquer instrumento, qualquer voz, qualquer boa ação que a gente possa fazer. Por mais falha que a gente seja, Pai, a gente sempre deveria se voltar a Ti, Senhor, como uma forma de rendição e de entrega, para que o Senhor trabalhasse, venha trabalhar em nossas vidas. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está em tudo que é bondade no universo, seja no reconcílio, Senhor, das relações, seja, Senhor, na própria criação em si, na beleza de uma flor, seja, Senhor, na capacidade, Senhor, de ultrapassar obstáculos e sempre enxergar a esperança. A esperança ela só existe, Senhor, porque o Senhor existe. E ela está em Ti, ela se concretiza, Senhor, na cruz. Por isso, Senhor, quando a gente fala que temos fome, a gente canta isso a Ti porque a gente sabe que és o único que pode, Senhor, nos saciar. Porque o que nós precisamos é de Jesus Cristo em nossas vidas. É do reflexo dele, Senhor, habitando, Senhor, sendo espelhado em nós. Por isso a gente quer cantar, Senhor, mais uma vez a Ti, esse refrão de rendição. Me rendo aos Teus pés, me prostro a quem Tu és, Jesus, meu coração vive por Ti. Vive por Ti. Vive por Ti. Como descrever, como explicar do amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de Ti, Tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer
me resgatar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu disser, fluindo de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, fluindo de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Pai querido, a gente te louva dessa forma e oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Vamos sentar. Amém, gente. A gente estava ali cantando, né, pensando nessas letras, né? Algumas vezes várias vezes Deus já tocou muito no nosso coração, né? Mas algumas vezes as coisas acontecem de uma forma mais assim, não combinada, né? Pelo Espírito mesmo. Talvez se eu pedisse algumas músicas para o Rafa, né, da banda, talvez algumas seriam essas que a gente cantou aqui, né? Para complementar o que a gente quer trabalhar, porque através dessa pergunta que a gente respondeu agora quando a gente chegou, né? Quando o Rafa fez a pergunta, qual é o maior desafio, né, que você está vivendo no momento? E aí você pode trocar desafio por dificuldade, por provação, tanto faz, é coisa ruim. Qual a maior coisa estranha que você está vivendo, coisas que perturbam seu coração, às vezes tiram o seu sono, mexem com as suas estruturas psicológicas, físicas, né? Toda dificuldade ela vai para algum lugar, né? Ela chega em nós e tem algum escape. Todas as dificuldades quando nos tomam, elas exigem de nós algumas respostas, né? Então, pessoas em meio a dificuldades voltam a fazer coisas que faziam antes. Geralmente, quando a pessoa quer fazer uma coisa muito drástica, assim, voltar para academia, comer sopa, só comer direito, porque não é que está tudo bom, é até que fique melhor.
é porque ficou tão ruim que ela quer ver se dá um jeito de melhorar em algumas áreas. Então sempre é uma resposta. Às vezes tem uma resposta assim, clara, que todo mundo consegue, que te conhece, consegue perceber. Às vezes você é mais tímido, a sua resposta ela é mais oculta, assim. Mas tudo que nós estamos fazendo, se a gente for parar para pensar, quase tudo que a gente faz é resposta dos desafios que a gente está vivendo. A forma como a gente acorda, o jeito que a gente cumprimenta as pessoas, como a gente lida com algumas respostas que dão para a gente, como a gente lida com notícias que chegam de repente. Tudo isso tem a ver com a forma que a gente está lidando com os desafios que a gente está enfrentando, né? A gente cantou algumas músicas, né, do Baruch, que fala que Deus ele está em todo lugar, né? Ele tem governado todas as coisas. E uma das dificuldades que eu tenho encontrado dentro do pouco que eu penso, assim, é se Deus governa todas as coisas, por que algumas coisas acontecem assim com a gente de um jeito que a gente não consegue viver com aquilo? E eu não tenho me contentado com essas respostas genéricas do Evangelho, assim, né? Tipo, Deus está no controle. Beleza, assim. Mas essa é uma das frases que mesmo me consola. Sim, porque aí piora, né? Então não tem a ver com o que Deus quer isso aqui. Fica mais crítico o negócio. Eu não consigo acreditar que algumas coisas que acontecem na nossa vida é porque Deus quer. Não consigo acreditar. Então Deus não governa? Para mim é totalmente diferente. Deus querer uma coisa e permitir são aspectos totalmente diferentes. Por exemplo, a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos, mas não serão. Então nem tudo que Deus quer acontece. Por quê? Porque Ele não manipula pessoas. Apesar dele querer, ele ser soberano, Ele não manipula pessoas. Ele deixa com que as pessoas tomem as suas decisões, sejam responsáveis pelas suas decisões. E o texto que a gente vai ler aqui entrou muito bem na minha cabeça essa semana. Não bem assim que encaixou, né? Mas foi num momento muito propício, por conta da gente estar vivendo as questões com a cirurgia da bebida segunda e tudo mais que está acontecendo na nossa igreja e coisas de casa. Então foi um refrigério, assim, né? Pensar algumas coisas que a gente vai tentar colocar aqui. Então eu queria que você, de alguma forma, prestasse atenção, porque enquanto eu preparava isso aqui, vários de vocês vieram à minha cabeça, assim. Vieram, assim, pensavam na dificuldade de um, na dificuldade do outro, alguns que nem estão aqui. Aquela coisa que você pensa na pessoa, fala, não, seria tão legal se a pessoa precisa, e a pessoa não vem, e você fala, por que não veio? Porque Deus quis. Não sei não imaginar assim. Aquela pessoa não quis, né? Deus queria que ela viesse, que ela estivesse na reunião. É que ela que não quis. E essa crise, se não for acentuada com algumas coisas que Tiago coloca aqui no livro dele, elas vão fazer a gente passar pior, assim. Vai piorar muito a mesma coisa, uma intensidade negativa da mesma coisa. Então, Tiago é o livro que a gente está estudando aqui. A gente pretende caminhar com Tiago, sei lá, durante uns 3 meses. Então é muito importante que nós todos estejamos lendo Tiago, estudando Tiago. Se você quiser dicas de alguns comentários bíblicos de Tiago, a gente pode te dar, tem na internet, tem comentários de graça para você fazer download. Os melhores não são de graça, obviamente, mas assim, quebra um galho legal, dá para a gente estudar, dá para você ler. É um livro de 5 capítulos que a gente vai ficar 3 meses. Então dá para a gente assim, praticamente decorar, literalmente decorar Tiago nesse tempo. Bom, antes da gente entrar no texto que a gente vai ler, que é o capítulo 1, a gente vai ler só 4 versículos hoje, mas quando eu estava lendo Tiago, eu achei muito necessário a gente entender um pouco mais o plano de fundo com o qual o Tiago está lidando para escrever essa carta e poder entender um pouquinho mais o que ele estava querendo dizer com algumas coisas que parecem ser muito confusas. Por exemplo, quando o Tiago escreve uma carta, assim como Paulo, Pedro, João, a primeira coisa que a gente tem que entender para poder entender uma carta é saber que ela não foi escrita para a gente. Sim, esse é o ponto. Tiago não estava lá pensando, nossa, o pessoal da dó, mentiras, vamos ler. Não tem como. O Tiago está escrevendo claramente para um grupo de pessoas definido, com seus desafios definidos, com a sua cultura definida.
E é por isso que o Tiago fala o que ele fala, do jeito que ele fala. Então, todas as cartas têm um contexto. Todas as cartas precisam ser entendidas no seu contexto. Mas, na minha opinião, Tiago é a que mais precisa ser entendida no seu contexto. Por quê? Porque Tiago faz algumas afirmações muito fortes, que se não forem entendidas no seu contexto, ou vão fazer a gente se horrorizar com o texto, ou vai fazer a gente horrorizar pessoas a partir do que a gente pensa do texto. Então é muito importante a gente entender o projeto que Tiago está lidando aqui, o porquê que ele escreveu isso, para a gente não ficar assim escandalizado com o que Tiago escreveu e para a gente também não escandalizar ninguém. Então Tiago escreveu por volta dos anos 50 até 60. Tem muita gente que fala que Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Lógico que ele não está em primeiro lugar, mas isso não é cronológico, né? Então alguns sabem disso, mas vale a pena lembrar, né? Ele talvez foi o primeiro cara que relatou alguma coisa escrita. Tiago não serve uma ordem lógica de carta. A sua saudação é saúdo. Ele não fala pessoas como Paulo. Ele não se despede como Paulo se despede. Ele não cita pessoas. Então Tiago ele não segue assim uma ordem da escritura convencional. Né? Parece uma coisa bem relacional. Para quem que Tiago está escrevendo? O versículo 1 fala. Tiago está escrevendo para as pessoas que foram dispersas, para as pessoas das 12 tribos. Só aí a gente já precisa entender que as 12 tribos não existiam mais. Então, como que ele escreve para as 12 tribos que não existiam mais? Ele escreve para pessoas que eram representantes, que eram da família das 12 tribos e que agora foram para Jerusalém e que talvez foram impactadas pela mensagem de Pedro, que talvez estavam no Pentecoste, que se converteram a Jesus, são judeus que se converteram a Jesus e que ficaram em Jerusalém. E que alguns ficaram em Jerusalém e outros se dispersaram pelos arredores de Jerusalém. E os que não se dispersaram depois. Quando? Quando Estevão morreu, lá no capítulo 8, Estevão morre e aí as pessoas são obrigadas a se dispersarem. As pessoas não foram porque eles quiseram. No capítulo 1 de Atos, né, estou falando de Atos 8, de Estevão, no capítulo 1 tem aquele texto conhecido que Jesus fala, o Espírito Santo será derramado, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, tudo bem. Mas você percebe que a igreja não avançou até o momento que ela foi perseguida. A igreja de Jerusalém começa a crescer, eles começam a serem muito pródigos na sua relação. No primeiro sermão, a igreja que tinha 120 vai para 3.000. No segundo, ela vai para 5.000. Então essa igreja cresceu demais, impactou a cidade. Jerusalém é uma cidade pequena, impactou muito a cidade, ficou confortável demais. Porque ficou muito confortável, eles esqueceram de Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas Deus não esqueceu. Por isso que Deus vai lá, permite que eles passem por uma grande perseguição. Após a morte de Estevão, Saulo estava lá, e Saulo, que viu Estevão morrer, consentiu na sua morte, se torna um grande homem de Deus. E esses homens aqui, e mulheres que Tiago está escrevendo, foram pessoas que então viveram nessa realidade, que estavam vivendo nessa realidade. Tinham suas casas em Jerusalém, frequentavam as congregações de Jerusalém, e muitas pessoas acham que eles frequentavam a paróquia de Tiago. Muitas pessoas acham que essa carta é pastoral relacional, que Tiago envia essa carta para pessoas que frequentavam a sua igreja, a sua paróquia, né? O lugar da reunião. Então, para quem que Tiago está escrevendo? Para pessoas que foram punidas pela perseguição, para pessoas que foram retiradas das suas casas, para pessoas que perderam de um dia para o outro tudo que tinham, para pessoas que tinham conforto, mas agora são peregrinos na terra, que estão dispersos pela terra, e que são dispersos e que aonde entraram numa outra terra, estão sendo castigados pelos ricos. É por isso que Tiago vai ter um confronto de rico e pobre. E se a gente não entender que rico que Tiago está falando e que pobre que a gente está falando, a gente vai achar que todo pobre é do jeito que ele está falando e todo rico vai para o inferno. Então a gente precisa entender que tipo de rico que Tiago está falando. Tiago está falando dos ricos que amedrontam pessoas, dos ricos que injustiçam pessoas, dos ricos que passam a perna sem dó em pessoas. E para que tipo de pobre que Tiago está escrevendo? O pobre que saiu de Jerusalém sem nada, que foi errante pela terra e que não tem nada, e que além de não ter nada, está sendo prejudicado
por algum rico, por algum poderoso. Então Tiago não está escrevendo algo assim, do nada. Ele está enviando uma carta literalmente para esse núcleo de pessoas que estão sofrendo e que estão longe da comunidade local, que estão errantes pela terra. Beleza. Outra coisa que a gente precisa entender aqui é que se a gente não estabelecer o público-alvo de Tiago, a gente não vai entender, por exemplo, o jeito agressivo que Tiago fala. Se você ler o Tiago sem entender esse negócio, você vai achar assim, Tiago muito agressivo, muito grosso, vamos dizer assim. Mas dentro desse contexto de que talvez ele está escrevendo para irmãos da sua comunidade, a agressividade, entre aspas, cabe. Porque tem relacionamento por trás. Ele não está sendo agressivo. Ele está falando com pessoas que caminhavam com ele e que entenderiam os motivos do seu coração. Outra coisa que não caberia, se a gente entender o contexto, dizer que essa aqui não é uma carta teológica. Muita gente defende, quer dizer, acusa essa carta aqui porque ela não tem teologia. Ela não tem mesmo, sim. Ela não trata temas teológicos. Por exemplo, por que Tiago trataria de temas de teologia se ele está escrevendo para judeus que cresceram na sinagoga? Os caras não têm problema nenhum de teologia. É gastar tempo falando de teologia para um judeu que cresceu na religião. Qual era a crise desses irmãos? Era com a prática. Não era com a ortodoxia. Era com a prática. É por isso que Tiago vai falar de prática, de prática, de prática. Por quê? Porque ele não precisa falar de cristologia, da centralidade de Cristo, a expiação. Ele não precisa falar. Esses irmãos já sabem. Outra coisa aqui que fica claro, dizer que essa carta aqui é uma carta assim, que só fala de lei, ela não fala de graça nenhuma. Aí já é outra coisa que você entende se você entender o contexto. É lógico que só fala de lei. Se o Tiago está falando para judeus, a lei é o melhor caminho para você encontrar o coração de um judeu. Então, falar de lei é criar uma empatia no leitor lá de Tiago. Então, assim, outras pessoas acusam Tiago porque ele não era um apóstolo, né? Paulo fala que Tiago era, mas há uma cultura, né, que diz que para ser apóstolo precisava ter caminhado com Jesus desde o seu batismo até a ressurreição. Tiago, embora fosse irmão de Jesus, ele só se converteu depois que Jesus ressuscitou. Então, ele não era um apóstolo como o convencional. E quando os homens de Deus reuniram para fazer o cânon bíblico, que são os livros que a gente acredita que são inspirados, uma regra do cânon é que todas as cartas teriam que ter sido escritas por apóstolos. E Tiago não era um apóstolo. E é por isso que Tiago quase saiu da Bíblia assim, em todo o concílio. Tiago passava no guarda-reis, assim, e passava trincando mesmo. E quando teve a reforma, pior ainda, ao ponto de Lutero falar que a carta de Tiago é como uma palha. Então eu nunca vi alguém falar algo bom de uma palha. Lutero chegou a falar assim, não, nós nem vamos mais tirar Tiago da Bíblia, mas também não perca seu tempo lendo. Era tipo assim, não tira, mas também não presta atenção, não vale a pena. Então por quê? Porque na época da reforma, onde tudo era meritocracia, onde as pessoas chegavam até Jesus pelo que eles faziam, pelo que eles entregavam, Tiago, ele dá uma confusão, porque parece mesmo que se a gente fizer pelas obras, nós seremos salvos. Se a gente não entender o que Tiago está escrevendo, a gente vai entender que a obra é salva mesmo. É por isso que Lutero, naquela confusão de fé e obras, resolveu deixar Tiago assim, um pouco de lado, já que ele não conseguiu tirar Tiago desses livros da Bíblia. Então, outra crise que fazem de Tiago é que ele não é um texto doutrinário, como eu falei, teológico. Por quê? Porque desde sempre há um entendimento de teologia e doutrina são questões do pensamento, que não tem a ver com a vida. São questões que a gente fica lendo. Assim, a maior crise que você vê de teologia é você conversar com um seminarista, antes e depois do seminário. Né? Antes é um cara simpático, cara da galera. No meio ele já fica meio... Por quê? Porque agora ele é teólogo. Ele é teólogo.
E a teologia do cara serve para quê? Não serve. Não serve para nada. Serve para ler livros. E os seminaristas, eu não sei se você já reparou. Lógico que eu não estou falando disso daqui só, né? Mas assim, seminarista, além dele ser um grande teólogo, no primeiro ano de seminário, ele já acha assim, que ele encontrou Deus assim, 3 vezes. Ele gosta de mostrar que ele é um grande teólogo. Então você nunca vai ver um seminarista sem uns 10 livros na mão. Ele gosta, ele nunca vai ler. Mas assim, ele vem com Deus, ele gosta de mostrar, ele põe em cima da mesa. Ele vai conversar com você, ele sempre vai ter alguma coisa para te falar de um autor que ele leu. Mas ele não te dá um abraço mais. Ele não chora com você. Ele vai, teoricamente, se perdendo no que eles chamam de teologia ou de doutrina e achando que a prática não tem a ver com doutrina. Por isso que toda vez que a gente fala de doutrina, a gente tem que falar de prática como se fossem coisas diferentes. Hoje eu vou falar de uma doutrina, amanhã eu falo de prática. Tiago parece não ter essa crise. Ele fala de prática porque para ele, e eu concordo, a prática é uma doutrina. E um autor que eu gosto lá dos comentários dele, chamado Douglas Moo, ele fala assim: será triste o dia em que a igreja, como tal, separará a teologia prática de teologia. Então, assim, Tiago é muito acusado pelos caras que gostam da doutrina, porque não trata de assuntos assim, claramente doutrinários. Mas, na minha opinião, ele é doutrinário. Ele serve para a doutrina, ele serve para o ensino. Mas uma coisa que é clara em Tiago, depois que eu falar que vocês vão gostar de perceber isso na leitura, é que ele, apesar de não seguir uma lógica literária, ele segue a lógica do Sermão do Monte, que não estava escrito. Agora, como é que o cara segue a lógica de um Sermão do Monte que não estava escrito? Mas tem que responder, só pode ser porque ele ouviu de Jesus. Ele ouviu de Jesus. Tanto não estava escrito que as citações de Tiago acerca do Sermão do Monte não é literário. É quase igual, mas não é igual. Então, assim, eu penso que Tiago, por ser também irmão de Jesus, ter tido esse privilégio, ouviu por diversas vezes as palavras de Jesus e compilou no seu texto de uma forma assim, meio solta. Tanto que Tiago, você lê um negócio do capítulo 1, que se repete no 3, e parece que tem nada a ver o que estava no meio, e no 5 ele fala coisa. Então, assim, é um negócio meio uma coxa, assim, meio de retalhos. Mas, por exemplo, no capítulo 5 do Sermão do Monte, né, de Mateus, Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Tiago 2,13 fala assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mateus 6,19, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Tiago 5,2, a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas. Até a traça, até o exemplo mesmo, né? O ouro e a prata de vocês enferrujam, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Então há semelhanças entre o que Jesus está dizendo e o que Tiago está dizendo. E se Tiago pegou o Sermão do Monte como referência, ele não é doutrinário. Que doutrina tem o Sermão do Monte? Nenhuma. Ele é o quê? Totalmente prático. Se alguém te der um tapa num lado da cara, vai dar outro, anda a segunda milha, dá a capa, faz isso, quando for orar. Ensinos totalmente práticos de Jesus em 3 capítulos e por aí vai. Então, por que a gente quer ler Tiago nesse tempo, durante esses tempos aqui? Porque nós consideramos Tiago, apesar de tudo, da distância do livro com a gente, um texto assim, muito atual. Um texto que quando a gente lê, sem dúvidas, a gente vai perceber que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, principalmente pela crise da teologia, da doutrina e da prática, como coisas separadas, né? Hoje a gente vê claramente 2 grupos de pessoas, você vê um monte de grupo, mas se você olhar de longe, você aumentar a distância, você vai conseguir ver 2 grupos de pessoas. Os que se dizem inteligentes, aqueles que não querem estudar, mas que têm prática. Aqueles que têm prática e aqueles que são inteligentes. E os que são inteligentes sabem tudo, os que têm prática não sabem nada.
E é praticamente essa confusão que a igreja brasileira está vivendo. De um lado você tem aquelas igrejas que para o cara ser pastor, ele em um mês ele tem uma formação teológica. Do outro lado você tem igrejas que para o cara ser pastor, ele demora 10 anos. É o tempo dele não querer mais. Quando chega lá agora, não quer. Então assim, de um lado você tem igrejas que se exaltam porque receberam toda a informação. E de um lado você vê igrejas que têm a graça, gostam de falar, não, nós não temos informação, mas nós temos o Espírito. E Tiago ele entra num caminho assim, bacana do equilíbrio, porque na minha concepção, em referente a nós aqui, eu acho que o nosso problema não é tanto doutrinário. Eu conversei com um herege aqui na tua cara, foi um negócio assim, muito fora, não dá para assumir, estou falando de nível de teologia, estou falando de questões públicas e tal. Então eu acho que no momento que a gente está vivendo, a gente deveria conversar um pouco sobre mais da nossa prática mesmo, os efeitos do que nós temos aprendido desde quando a gente encontrou com Jesus, ou desde a nossa infância até hoje, e o quanto disso tem feito sentido no nosso dia a dia, o quanto desse arcabouço de conhecimento tem nos feito pessoas mais resolvidas em todos os aspectos, tanto nas alegrias, nas tristezas, nos desafios, nos casamentos, como um todo. Então eu quero ler Tiago, capítulo 1, Tiago trouxe aqui para a gente, porque às vezes alguém não faz um livro, o celular não pega. Então Tiago, capítulo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Eu queria orar de novo sobre esse resto aqui que a gente vai conversar, para que Deus nos abençoe mesmo. Pai, obrigado por essa noite, tudo que a gente fez aqui. Obrigado porque a gente está reunido. A gente já falou isso, mas queremos mais uma vez te agradecer e queremos te pedir nesse momento que a gente abra o texto, que o teu Espírito nos conduza na reflexão, porque nós não queremos ser pessoas apenas que pensam a ser coisas do Senhor, mas que colocam na vida tudo aquilo que adquiriram com o passar do tempo. Então, quando a gente fala reflexão, nós já estamos aqui contando com o teu auxílio para a nossa vida mesmo. Que as coisas que a gente pense sejam traduzidas na forma que a gente vive. Nos ajude aqui a falar coisas que podem nos abençoar muito nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Gente, como esse 4 versículos, eu pedi para o Tiagão pegar um texto para a gente claramente ficar lendo e percebendo algumas coisas que eu vou falar, porque eu vou tentar seguir a ordem dos versículos mesmo. Então, no versículo 1, você pode ver ali, Tiago ele se apresenta como servo do Senhor, do Deus, e do Senhor Jesus Cristo, e ele coloca para quem ele está enviando essa carta, que eu já falei, as 12 tribos dispersas entre as nações, as pessoas que estão distantes. Se essas pessoas estão distantes, é claro que essa carta iria rodar em muitos lugares, ela não poderia ficar num lugar só, porque as tribos estavam espalhadas. Então, esse primeiro versículo, a gente já tem que parar e refletir nele, como por exemplo, Tiago, servo de Deus, e servo do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Tiago, ele é irmão de Jesus. Ele é um cara especial. Eu acho que se alguém fosse irmão de Jesus, a primeira coisa que entraria no seu currículo era Tiago, irmão de Jesus, filho da mesma mãe. Então, para não ter dúvida, dividimos um quarto, viajamos juntos, né? Filho de Maria. Filho de Maria. É que eu acho que eu preferia falar do filho irmão de Jesus, filho de Maria. O filho de Maria para alguns ia ser mais do que irmão de Jesus. Mas assim, aí filho de Maria, filho do Tiago,
que viajou com ele. Ó, a gente já foi para a praia. Eu acho que o cara teve um dia, vocês nem sabem, eu acho que o cara ia viver falando das experiências que ele já teve com Jesus. E Tiago, de fato, ele entendeu outra coisa. A primeira qualidade que Tiago atribui a ele mesmo não é irmão de Jesus. Aliás, Tiago nunca falou isso. Tiago nunca falou isso. Tanto não falou que muitos acreditam que ele não era. Muitos falam que ele não era, porque há 3 Tiagos na Bíblia. Então qual que foi isso que escreveu? Pela história, por tudo, pelas evidências, por Atos e pelo que Paulo fala, a gente presume que foi Tiago, irmão de Jesus. E acreditamos que foi. Mas ele se coloca como servo. Aí eu fico pensando, aquele que era irmão e era irmão, a primeira coisa que ele fala dele mesmo é se colocar numa posição de servo. Então Tiago foi promovido de irmão para servo. Porque se ele fosse só irmão, ele poderia morrer sem a consciência de quem era de fato aquele que dividiu o quarto, que era o irmão dele. Mas depois que Jesus ressuscitou e se encontrou com Tiago, não sei se você sabe, mas dentro do grupo seleto de pessoas que Jesus se encontrou depois da ressurreição, uma delas foi com Tiago. Jesus teve um encontro pessoal com Tiago. Então, para Jesus, Tiago era um homem assim, muito importante, tanto que Jesus foi se encontrar com ele, e tanto que Tiago se tornou talvez uma das grandes figuras do Novo Testamento, que passa desapercebido, mas que em Atos ganha grande destaque. Depois que Tiago se converte, se você lê Atos, quando tem o primeiro concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, eles estavam discutindo acerca de vários assuntos teológicos. Tiago entra, e Tiago tem uma palavra no concílio. Então, se Tiago ele entra e ele tem uma palavra, é porque ele, nesse decorrer dos anos que ele passou meio assim, sem ser percebido, ele ganhou destaque entre a igreja de Jerusalém. Paulo vai falar que Tiago era o pilar da igreja de Jerusalém. Então, assim, é lógico, Paulo fala isso uma vez só, então a gente não lembra muito. Mas para a igreja de Jerusalém, esse homem era um grande líder. Um cara, assim, que literalmente morreu pelo sonho e pelo que ele acreditava. E ele realmente acreditava que ele era um servo de Jesus, que tudo que ele fazia tinha a ver com o fato dele ser servo. Então, Tiago foi um cara militante, no sentido de falar muito contra a riqueza, tanto que no ano 62 ele foi um cara apedrejado pelo Sinédrio. Ele criticou tanto o império, as riquezas e como os ricos prejudicavam os pobres, que um dia o Sinédrio ele se reuniu e resolveu apedrejar Tiago. Então Tiago não é um homem qualquer. Para o Sinédrio conversar sobre esse homem e fazer uma reunião específica para falar desse cara e resolver apedrejar ele, é porque ele era um grande irmão. Ele não passava desapercebido. E Tiago ele morreu assim, crendo nas coisas que ele escreveu, e foi até o fim, né? Tanto que foi apedrejado e não temos relatos que ele achou ruim ou que ele tentou fugir. Outra coisa que a gente percebe é que Tiago era um cara humilde, por se colocar como servo, e pela primeira coisa que ele fala depois de saudações é chamar os caras de irmãos. Eu te desafio no meio da leitura, você riscar na sua Bíblia, grifar todas as vezes que Tiago chama aquelas pessoas de irmãos. Na minha conta deu 14. Então, por que alguém chama pessoas 14 vezes de irmãos? Para convencer que ela é? Não pode ser, né? Na minha cabeça era porque Tiago ele era um cara que realmente queria ser empático ao que as pessoas estavam vivendo. Como ele vai falar de dificuldades, antes ele fala assim, meus irmãos, quer dizer, talvez, quer dizer assim, eu estou com vocês. Na tristeza de vocês, nas dificuldades que vocês estão passando, eu sou um irmão, eu estou como quem sofre. Eu estou distante de vocês, mas eu sou irmão. E aí ele vai chamando algumas vezes de queridos irmãos. Então ele é um cara assim convicto, um judeu, que é irmão porque é judeu, e é irmão porque também é um judeu convertido, assim como esses caras que estão recebendo a carta. E aí Tiago continua falando da sua carta, e a primeira colocação que ele vai fazer aqui é dizer uma palavra de ânimo. Não parece, mas é uma palavra de ânimo. Ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações. A gente tem que parar aqui
no versículo 2 e tentar entender como é que alguém pode considerar uma alegria grande, não é nem alegria, é uma grande alegria, uma coisa que enche o coração, passar por diversas provações. É uma alegria grande e não são poucas provações, são diversas. Diversas não quer dizer muitas. Diversas quer dizer provações em várias áreas. Porque se você sofrer muita coisa numa área só, você até leva bem. Mas quando isso começa a afetar todas as áreas da sua vida, isso certamente desestabiliza. E Tiago vai falar assim: meus irmãos, considerem que vai ser muito bom, é uma alegria muito grande vocês passarem por diversas provações. Então a gente tem que entender o que Tiago está querendo dizer, porque senão a gente fica meio doido assim, né? Meio sem sentido. Porque quando a gente lê alegria, uma das coisas que a gente tem que pensar é: Tiago não está escrevendo com um bobo alegre. Tipo assim, tende por motivo tende muita alegria por passar por diversas provações. Tiago não está falando com um retardado. Tipo assim, aqueles caras que ficam, tudo tá bom? Você conversa com o cara, fica rindo, o cara tá morrendo, tá na pior, ei, como é que tá? Opa, alegria, sabe esse cara falso? Tiago não está falando disso. Tiago não está falando de uma alegria que tem a ver com essa euforia. Tiago está dizendo de outro tipo de alegria que ele vai discorrer explicando qual é. Então ele vai dizer que é uma alegria muito grande passar por diversas provações. Por quê? Porque, por exemplo, nós, por sermos cristãos, não estamos isentos de nenhuma provação. Aliás, assim, a sensação que a gente tem tido nos últimos tempos é que, por ser cristão, que a gente está sofrendo algumas questões da nossa vida. Todo mundo deve entender o que eu estou dizendo. Tiago está dizendo mais ou menos assim: meus irmãos, todos nós sofreremos diversas situações. Então, se o sofrimento é inevitável, se alegre nele. Escolha viver alegre o que você não pode mudar, que é o sofrimento. Porque você pode viver o sofrimento murmurando, você pode viver o sofrimento chorando, você pode viver o sofrimento reclamando. Tiago vai dizer assim: entre todas as possibilidades do sofrimento, das provações, viva alegre, contente. E aí ele vai ampliar essa conclusão dele, dizendo no versículo 3 assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Outra coisa que a gente tem que entender, a alegria do que o Tiago está dizendo. A alegria não é aquela euforia, é dizer assim: eu vou me alegrar porque depois dessa prova, a minha fé me produzirá perseverança. A gente cantou sobre isso aqui. Ele está dizendo assim, num sentido bem lógico: vocês vão ficar alegres por passar por essas dificuldades, e essa alegria vai dar condições para vocês perseverarem em fé. Vocês vão ser levados no meio disso tudo, e as coisas não serão resolvidas. É isso que o Tiago está dizendo. As coisas não serão resolvidas, mas terão condições. Deve ser igual a mim. Toda vez que eu estou fazendo alguma coisa e naquilo está tudo errado, a primeira vontade que a gente tem é de desistir. Tiago está dizendo assim: se vocês trocarem o sentimento pela alegria, a alegria vai dar condições de vocês suportarem o momento e perseverarem. Tiago não está dizendo a alegria vai fazer vocês triunfarem. Tiago está dizendo a alegria vai fazer vocês perseverarem. Vocês vão passar por todas as dificuldades, mas terão condições, porque a fé de vocês, por causa da alegria, vai produzir perseverança. Então, Tiago está dizendo que perseverança é algo que se produz, não é algo natural. Para viver a perseverança é intencional. Nós temos que querer ser perseverantes, porque a perseverança não é natural, é antinatural. O natural é a desistência, é o desânimo. E Tiago está dizendo assim: não, troquem o desânimo, o murmúrio, pela alegria, para que nesse tempo todo, que é inevitável, vocês continuem crendo e a fé de vocês produzam em todos os dias a perseverança. E ele vai falar assim: que tipo de perseverança? Aí que é mais legal.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui a gente assim tem que entender que o que Tiago está falando no final tem tudo a ver com a alegria. Tiago está dizendo que essa perseverança tem que ter ação completa, ou seja, ela é tão perseverante que ela vai até o fim. Se ela vai se completar, é porque é uma perseverança firme. Ela não escorrega no caminho. Ela vai chegar até o que ele chama de completo. E para o Tiago, o que é ser completo? É ser maduro e ser íntegro. E a palavra íntegro, ela é, na verdade, a mesma palavra que Jesus escreveu quando ele disse: vocês devem ser perfeitos. Só que o Tiago preferiu, alguém que traduziu, preferiu colocar íntegro. Talvez para jogar um pouquinho mais baixo, assim, né? Porque é verdade, é interpretação. O que o Tiago está dizendo é que essa perseverança, se tiver ação completa, vai nos deixar mais maduros. Eu te faço assim, um exercício para pensar na dificuldade. Por exemplo, a coisa é a mesma coisa, só que o Tiago ele meio que inverte o processo de raciocínio lógico até das emoções. O Tiago está dizendo assim, cara, todos vão passar por provações, vocês mais ainda. Vocês são cristãos, estão vivendo debaixo do império, estão sendo perseguidos. Se vocês desistirem, vocês não serão completos. Então vocês têm que ter a fé, deixar a fé produzir em vocês a perseverança por causa da alegria. Então, que alegria que o Tiago está falando? A alegria não é passar por um momento difícil. Aí o negócio está ficando completo. A alegria aqui para Tiago é saber que o momento difícil vai terminar em mim mais maduro do que antes. Então eu vou ficar feliz porque eu sei que aquilo vai me formar uma pessoa melhor. Por isso que ele fala assim, e não vai te faltar coisa nenhuma. Então assim, é estranho que eu estou falando aqui, mas ó, presta atenção. Talvez o sofrimento que você está passando era exatamente o que faltava para você ser melhor. Era uma coisa que talvez você nunca passou, né? Eu e você, nós nunca passamos, e que a gente pensa assim, por que eu estou passando por isso? E Tiago está falando assim, que bom que você está passando por isso. Era o que te faltava. Faltava exatamente isso, para você, depois disso, ser uma pessoa mais madura e completa. Então, o que eu queria assim, fazer uma rápida aplicação sobre o que Tiago está fazendo. Nós estamos vivendo aqui assim, um tempo difícil. A gente tem que ser sincero com o momento que nós estamos vivendo, né? Não só como comunidade, mas pessoal. É um tempo muito alegre, as crianças estão aí e tal, tem toda essa bênção, mas é um tempo difícil. Todas as famílias que reúnem aqui estão passando um momento financeiro muito delicado. Há pessoas doentes, a Bibi, a nossa condição financeira, as coisas que às vezes não caminham. Então, assim, as coisas que acontecem tudo na mesma semana, isso assim vai perturbando a gente. E aí, quando eu li esse texto de Tiago, principalmente nessa semana que foi tão boa quanto aquela outra, no sentido de ruim, né? Eu pensei assim, cara, ainda estava me faltando isso. Porque nessa semana, o que aconteceu? De novo, né? De novo. O carro quebrou de novo. Eu pensei, não, isso não estava me faltando. Porque assim, já aconteceu 5 vezes só esse ano. Então, mas estava me faltando mais alguma coisa. Eu sei. Eu consegui fazer esse exercício que o Tiago está propondo. E isso me deu o quê? A alegria. Porque em vez de achar que aquele negócio vai me prejudicar, eu começo a considerar a mesma coisa uma oportunidade de crescimento. É a mesma coisa. Isso não faz da gente masoquista. Eu gosto de sofrimento. Não, eu torço para sofrer. Até porque é muito mais difícil que masoquista. Porque masoquista escolhe o sofrimento. É fácil, você está escolhendo. Agora eu quero ver você sofrer por algo que você nunca quis. Sim, um negócio que passou assim de longe, você nunca escolheu aquilo, e aquele negócio agora entrou na sua casa. Isso é difícil. É isso que o Tiago está dizendo. Quando essas tribulações chegarem, essas provações chegarem, a gente tem que começar a considerar elas oportunidades. Então, qual que é o exercício fácil, prático e extremamente difícil de ser colocado em prática? Mas assim,
Eu queria desafiar a gente voltar na pergunta inicial, quais são os seus maiores desafios da semana, e você começar a pensar assim, o que está faltando em mim ainda, que Deus está trabalhando através dessa dificuldade. Dá para entender? Essa dificuldade chegou. Então eu quero entender que Deus governa. Quero entender que Deus governa. Eu não quero entender que Deus mandou. Porque tem gente que prefere entender que Deus mandou porque ele gosta. Eu prefiro entender que Ele sabe. Está lá, poderia resolver, mas ele falou assim, não, já que está acontecendo, eu quero que Ele se resolva nesse processo. E aí você pensar sobre a sua resposta, que você sabe qual foi, e para quem não fez pode fazer agora, né? Qual é a sua maior dificuldade da semana, e do mês ou do ano, e você pensasse assim, o quanto isso está te afetando, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e o quanto você ainda não percebeu que talvez é exatamente nessa área que Deus quer formar mais um pedaço da sua vida. Porque a caminhada cristã, ela acontece exatamente nesse movimento de ser maduros e íntegros. Então, quem não é perseverante, obviamente não amadurece em nenhum processo. A perseverança está em todos os processos da vida, principalmente no exercício físico. Quem não é perseverante, não chega lá. Então, a vida como exercício vai nos trazer esse grande desafio que o Tiago propõe, que a gente fique alegre. Por quê? Porque nós podemos crescer. Não é alegre porque está sofrendo. Não tem como ficar alegre. Opa, câncer. Que isso? Isso é doença. A pessoa fala, estou feliz. Mas a alegria no processo doença mental, né? Há uma alegria no processo de você perceber que o seu sofrimento do presente, como Paulo fala, não se compara à glória do outro dia, do porvir. E na minha opinião, o porvir não é só a glória, sim, só Jesus, não. O porvir é tudo que não é agora. Está por vir, então pode ser daqui a pouco. Não é só na ressurreição de todos. Para mim pode ser amanhã, está no porvir, a nossa esperança está no porvir. Então assim, e aí eu lembrei de um vídeo que eu até ia trazer, mas minha tecnologia é muito avançada, não consegui manchar lá do jeito que eu queria, estava muito ruim. Mas eu vou mandar no grupo depois, aí vocês repartem com vocês, a gente posta na doca. O último vídeo que o Russell Shedd gravou antes de morrer. O Russell Shedd, você deve saber quem é, pelo menos você já viu uma Bíblia escrito Shedd, né? O cara é tão bom que tem debaixo da Bíblia tem o nome dele. Tipo, ele estava vivo até agora, morreu ano passado. Morreu bem velhinho, mas lúcido, né? E aí o irmão, assim, eu achei bem delicado o que o irmão fez, mas serviu uma graça. Porque o Shedd estava assim, um dia antes de morrer, ninguém sabia que seria, lógico, né, aquele dia. E ele foi lá conversar com o Shedd devia estar com uns 90 e poucos anos. E ele falou para o Shedd assim, fala um pouco desse momento que você está vivendo. Parece que Shedd, assim, estava falando desse texto aqui. Shedd começou a falar assim, estou muito feliz por esse sofrimento. Aí ela, como assim? Ele está arrebentado mesmo, boca do senhor de idade falando isso. Ele falou assim, porque eu sofri muito pouco na minha vida e agora eu estou podendo perceber que o sofrimento amadurece a gente. Então eu estou aqui, estou feliz, porque agora eu estou tomando os remédios e eu estou conseguindo dormir. Ou seja, ele não estava nem conseguindo dormir. Aí ele começa a falar um negócio, o vídeo é curtinho assim, então uns 2, 3 minutos. Mas ele fala assim, cara, esse cara, ele realmente sabia das coisas. A reputação do Shedd, para quem não conhece, é tão estranho que a filha dele uma vez foi entrevistada num programa e falaram assim para ela, como é que é ser filho do Shedd, né? Tipo, não é normal, né? Você vai comer, seu pai é o Shedd, tipo... Ele foi orar. Você vai no shopping com o Shedd, tipo assim, ele é seu pai, né? Aí ela começou a falar, ele falou assim, como é que é a vida do seu pai? Ele não dá uns deslizes assim, em casa? Sabe aquelas perguntas meio sem noção? E a menina respondeu assim, meu pai, eu sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz, mas eu nunca vi ele pecar. Então assim,
Esse é o Shed. E a mulher dele falou isso na mesma vez. Eu estava uma vez com ele na Cepal e a gente viu isso. Os caras falaram assim para ele: ô Shed, você chegou atrasado aí na janta, fura a fila aqui. E um senhor falou assim: não, você é o preletor. Ele falou: não, é por isso que eu tenho que ir por último, sabe? Porque as coisas simples. Que qualquer um de nós aceitaria. Ô, beleza, também que você falou isso e tal. O cara pensa diferente. E no fim da vida, gravar um vídeo falando desse sofrimento, e ele cita esse texto de Paulo, que o sofrimento do presente não se compara à glória de por vir, e morre no outro dia, foi para mim assim um grande ensinamento. Porque nós estamos vivendo esse tempo e estamos sendo desafiados. Então eu queria te desafiar a voltar nessa oração. Eu queria que eu cantasse aquela primeira música, eu sei que é nova, né? Mas para a gente orar nela e fazer uma oração sincera. E eu queria que você pontuasse algumas coisas hoje, assim. Escrevesse mesmo, sabe? O que está faltando? O que você acha que está faltando ainda? O que você pode reter dessa dificuldade, sabe? Porque às vezes você está vivendo uma dificuldade que você nunca viveu, e às vezes você está vivendo a dificuldade que sempre se repete. Aí não é nem diversas, né? Tipo assim, não, mas a minha dificuldade, a minha provação é a mesma todo dia. Então talvez Deus está falando assim: e aí então você tem que aprender a lidar com ela, para você avançar para o próximo. Então não é assim, fica sarado dessa, que aí melhora. É assim, fica sarado dessa, para você poder viver o pior. Uma mais assim, cabeluda, uma coisa mais madura. Para quê? Para que você seja formado na estatura de Cristo, que viveu todas as circunstâncias adversas e não deixou a perseverança. Não parou, foi até o fim. Tá bom? Eu queria orar, queria que você pensasse como está sendo a sua vida, tivesse sinceridade, gastasse um tempo mesmo acreditando nisso, falando para Jesus assim: cara, não está sendo fácil. Ser feliz nessa adversidade é um desafio muito maior, mas que tua palavra está nos orientando. Eu queria viver isso, eu queria entender que esse momento é para o meu crescimento, apesar de mais confuso que seja, apesar de mais difícil que seja. Você pensar assim: é para o meu crescimento, eu sairei dele mais maduro, um homem melhor, uma mulher mais segura, mais completa, e viverei perseverando, não desistirei, não me abalarei ao ponto de fechar os olhos para as coisas que o Senhor tem para mim. Não vou parar no caminho. Vamos lembrar que Tiago está escrevendo para pessoas peregrinas, que estavam sem nada, com certeza vivendo com muito mais dificuldades do que a gente. Ele vai dizer para essas pessoas: se alegrem, tenham um motivo de alegria, porque esse sofrimento vai produzir no coração de vocês uma fé, uma perseverança que vai tornar vocês pessoas mais completas. Então vamos orar com essa canção, e eu te desafio você a conversar com sinceridade mesmo com Jesus a respeito disso. Depois a gente dá mais alguns avisos aqui. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui.
até o ar, né? Até poético isso, até o ar que enche os nossos pulmões tem a ver com o Criador, né? É permissão. Então, para a gente não se desesperar tanto, porque no fundo, apesar de não parecer, ele está acompanhando esse movimento dolorido da nossa vida, né? Ele está com a gente, né? Por isso que no fim aqui eu até escrevi, falei, qual a diferença que a gente tem se as provações não serão inevitáveis? A diferença é que a gente passa elas com pessoas e com Deus, né? Deus está com a gente e pessoas também. Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela nossa vida, pela tua palavra, pela vida de Tiago que escreveu isso aqui, nos abençoa. Queremos pedir ao Senhor que nos dê esse nível, não de reflexão, mas de maturidade. Nós não queremos assim pensar coisas além daquelas que nós conseguimos viver. Então ajusta os nossos pensamentos com a nossa vida, com a nossa prática, para que não sejamos pessoas que ficam falando coisas, filosofando, mas que não perseveram e desistem facilmente. Nós queremos pedir por todas as pessoas da nossa comunidade, todos os homens e mulheres do Senhor na terra, que passam por momentos de grande dificuldade, especialmente aqui, os nossos, né? Queremos pedir que o Senhor continue consolando os corações de todos, principalmente tratando essa palavra no nosso coração. Tatua no nosso coração com o Teu Espírito a perseverança. Palavra que deve direcionar os nossos próximos dias, perseverança. Tatua no nosso coração, nos nossos pensamentos. Não deixe com que as coisas externas tirem de nós essa perseverança que no fim nos levará à maturidade, a um ser mais completo, parecido com o Senhor, que revela melhor a Tua glória. Então, de uma forma até estranha, nós não pedimos ao Senhor apenas que resolva as nossas dificuldades, mas que nos dê condições de continuar perseverando, lutando como homens e mulheres fiéis, que não se abalam ao ponto de desistirem, mas que também não são insensíveis ao ponto de não se abalarem. Nós nos abalamos, nós nos entristecemos, e mesmo assim conseguimos nos alegrar, porque entendemos o que é a proposta dessa alegria, que é uma alegria não como um sentimento, mas sim como uma convicção de caminho, de processo, que nos leva até esse lugar dessa plenitude do Senhor. Nos abençoe para que tenhamos uma semana nesse movimento, né? Que tudo que a gente viva, todos os desafios, o Teu Espírito nos lembra, perseverança, que tudo que a gente converse para as pessoas, a gente transmita isso, perseverança, que a gente possa nos abençoar aqui como família do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você se ligou aí? Não, gente, falando